Boa noite, povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Que bom, né? Nós estamos na presença desse Deus, não só no templo, mas na presença dele. Faz toda a diferença. Os amigos que estão na internet também estão sendo convidados e muito bem recebidos nas mídias, porque nessa noite nós vamos estudar um tema que é uma verdade impopular, mas é uma verdade bíblica, uma verdade do céu. De Gênesis a Apocalipse tem essa temática e nós vamos aqui pontuar, fazer considerações e ver como esse Deus, o Criador, ele é generoso com cada um de nós, sempre desejando se revelar de forma sistemática, e a revelação dele é maravilhosa. Juninho vai projetar, mas antes da gente começar aqui o tema, eu quero dizer que a partir de terça-feira, irmão, olha aqui, ó, jovens que estão aí, o Natan, jovens que estão ali, ó, Adriele, toda a igreja, irmãos, a partir de terça-feira, a partir das 19 horas, você não tem mais nenhum outro compromisso a não ser estar aqui na presença de Deus, amém? Porque da terça-feira até o sábado, até de 18, nós vamos ter aqui a Shekinah de Deus, amém? É assim ou não é? É. Irmão, por quê? Porque nós vamos ter aqui, irmão, uma semana de oração do lenço, do desbravador, de decisões, de entrega, adultos, jovens, adolescentes, crianças, e o nosso pastor também estará aqui conosco. Pastor Lázaro, ele vai ministrar a palavra, vai falar de temas essenciais para a idade da juventude, para todos nós, e são oportunidades que o Espírito de Deus trabalha, meu irmão. Pessoas podem descer as águas batismais. Quantos querem que pessoas desçam as águas batismais? Eu quero, irmão. Quanto mais pessoas descem aqui para se comprometer com Cristo, nós estamos dizendo: Jesus, eu quero que o Senhor volte. Não é assim ou não? Então vamos apoiar aí o Clube Desbravador Águia Dourada, toda a direção e a diretoria, vamos estar aqui, tudo bem? Lógico, irmãos, eu sei que alguns não poderão estar toda semana, mas o dia que você puder, venha, meu irmão, em nome de Jesus. E traga visitante, né? Mas o importante é que você esteja também, de alguma maneira, envolvido, amém? Então tá aí, agora vamos ver o recado que está no ponto, Juninho. Só apertar o play. Amigos, esse estou Juninho aqui é contratado ainda. com o irmão Cristiano, diretor do Clube de Desbravadores Águia Dourada, e nós temos um convite especial para você, viu? Terça-feira, próxima terça-feira, nós vamos ter um momento muito especial. Que momento é esse, Cristiano? Semana de oração. Eu vou, e a gente está esperando você aqui. Tem muitas surpresas que a gente está preparando aqui para você. Todo dia você vai ser bem recebido, vai ter brindes, coffee break e uma mensagem especial que vai de acordo com o seu coração. Então você que está se preparando para o batismo, você que é irmão, que quer ter um reavivamento aí na sua vida, então você vem que a gente está preparando algo especial e é coisa de cinema, viu? Vem. Meu amigo, vai ser bênção, viu? Nós aguardamos vocês, hein, gente? Um forte abraço. Você, desbravador, já se prepare e vamos estar juntos aqui, tá bom? Convide os amigos, tá certo? Familiares, e vamos estar juntos. Vai ser um momento muito especial para todos nós. Um forte abraço a todos. Agora, para Deus, vamos levantar a mão assim e dizer: eu vou. Diga, eu vou. Pronto, então tudo bem. O Espírito Santo já gravou aí, o céu gravou. Eu vou estar aqui, irmão, toda semana, em nome de Jesus, tá bom? E vamos estar juntos aqui, porque queremos que Jesus volte logo. Irmãos, o Juninho vai projetar aí para mim, Juninho, por favor, o tema. Juninho, Amanda, verifica o retorno da live, para os amigos da live também não perderem a temática. Nós cantamos um hino aqui bonito, o hino já fala da temática. Quero deixar os irmãos cientes de que a proposta dos estudos bíblicos aos domingos, eu não tenho como tirar todas as dúvidas individuais, porque eu só vou ter 30, 40 minutos no máximo. Quero dizer para os irmãos que o estudo do domingo passado são 2 estudos, eu só fiz um.
o estudo sobre o sábado são 2 estudos, porque hoje vamos falar sobre o sábado, mas tem um complemento que é do sábado para o domingo, que seria um outro estudo. Vou conversar com a Ednilson. Se ela permitir, no próximo domingo eu continuo do sábado para domingo, porque eu entro com a questão histórica, falando de Constantino, falando de fatos históricos paralelo com a Bíblia, e no outro domingo seria muito interessante, para fechar, para combinar, tá bom? E também tratar alguns textos do Novo Testamento, que são textos que alguns grupos religiosos utilizam para descaracterizar a observância do sábado vigente para os nossos dias, Colossenses 2,16 e outros textos mais difíceis de serem entendidos e compreendidos no Novo Testamento. Então, se der tudo certo, no próximo domingo eu vou pegar essa parte histórica, sábado para o domingo, e também trabalhar os textos mais controversos de interpretação dentro do Novo Testamento com relação ao sábado, amém? Então vamos seguindo aqui. Abra sua Bíblia aí, por favor. Deixa projetada a tela inicial, Juninho. Vamos abrir Marcos, capítulo 2, versículo 27. Amém? Capítulo 2, Evangelho de Marcos, versículo 27. Tudo ok aí na live? Os amigos da live, se o som estiver baixinho, já comunica aqui no chat, tá bom? Para nós temos um público de classe bíblica presencial e online. Quem encontrou diz amém. Irmão, vamos começar logo com um texto pegando fogo. Amém? Porque esse tema aqui é celestial. Marcos capítulo 2, versículo 27. Vou ler. Vai, Giovanni. Giovanni, se quiser pegar até um microfone, outro, para ir lendo os textos, para sair na live, é bom. Pegue aí, bem rapidinho. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Diga amém. Queridos, o Criador, Jesus, Felipe, Ele criou todas as coisas, estabeleceu no 7º dia o sábado como um memorial para os mortais. Foi pensando no gênero humano que Deus estabeleceu o sábado, e não o inverso. Quando eu o inverto na interpretação, eu me torno legalista de cara. Amém? Para ficar bem compreendido que aqui não é nenhum apóstolo falando, aqui não é nenhum discípulo, aqui é o Criador, meu irmão, o arquiteto do universo. Ei, quero dizer para todos vocês, na linguagem de hoje, Jesus está dizendo assim na linguagem de hoje: ei, quero que vocês todos saibam, eu sou Senhor da sua vida, eu sou Senhor de tudo que você possui. Mas falando de doutrinas, eu sou Senhor de todas as doutrinas bíblicas, inclusive a doutrina do sábado, que é bíblica também. Qual é a sensação que eu tenho, Miguel e os demais amigos, de saber que eu estou diante do mesmo Jesus desse texto aqui? Qual é a sensação que você tem de estar diante do próprio Jesus e fazer parte de um grupo que respeita a interpretação de que Jesus é Senhor também do sábado? Queridos, você tem um privilégio e eu também. Amém? Vamos adiantar? Já pegou fogo aqui nesse texto, passa aí, Juninho. Só relembrando a lição passada, vamos lá? Só clicar com a seta, pronto. Os 10 mandamentos estão divididos em 2 tábuas, a gente viu na aula passada. A função da lei não é salvar, nunca foi, para ficar bem claro, é revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos, nenhum jota, nenhum tio, não é assim? Não achei que eu vim revogar a lei. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está prevista na profecia de Daniel, no capítulo 7, versículo 25. A verdade foi jogada por terra, né, o chifre pequeno, que é o sistema de papas romano, ao longo da história. Você pode ver lá
Se você for curioso, vou até adiantar o próximo tema, se der certo, você pode estudar sobre Constantino, essa mudança quando ele se tornou cristão, ele trouxe o culto de mitraísmo para dentro da igreja. Eu pedi que pesquisasse sobre isso, sobre mitraísmo. A verdade foi colocada por terra, a lei de Deus é santa, é justa, é boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. Hoje muitos seguem tradições e mandamentos de homens. Irmãos, com relação a temas bíblicos, nós temos que perguntar a nós mesmos: ei, isso que eu estou me propondo acreditar é bíblico? Ei, calma aí, isso que o meu líder religioso está dizendo está com respaldo dentro da Bíblia? Eu tenho que fazer, Ariane, esses questionamentos. Eu tenho um respaldo bíblico? Então eu vou ter que ir atrás dos textos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A igreja adventista, ela incentiva, irmã, o membro a pesquisar a Bíblia. Você não vai seguir líderes. A igreja adventista, comparada a grupos evangélicos, tem poucos dissidentes. Tem dissidência, mas poucos comparado a grupos. Da Assembleia de Deus, por exemplo. Eu estou citando a Assembleia só para vocês entenderem. O nome não é patenteado. Então, se você é um dissidente, você pode colocar Assembleia de Deus, Ministério X. Eles não patentearam. A igreja adventista, comparada a grupos evangélicos, tem pouca dissidência. O que eu quero dizer com isso? Porque os membros da igreja adventista, no sistema de informar um membro para ele estudar sistematicamente a Bíblia, ele diz assim: calma aí, eu não dependo 100% do meu líder religioso. Se o meu líder religioso sair ali e formar uma igreja, ele vai formar a igreja dele sozinho. Porque você e eu sabemos que o que vale é o assim diz. Se eu sair de uma igreja, sair daqui e formar uma igreja aqui do lado, você não vai me seguir, porque você é ensinado a não seguir homens, mas seguir o que a Bíblia diz. A questão é, eu hoje estou com a minha mente aberta para deixar Deus operar de tal maneira na minha vida, para dizer: Senhor, sobre o tema sábado, eu quero saber o que a Bíblia diz, e não o que o meu líder religioso diz. Se eu pegar o Giovanni e colocar em cima de uma serra, sem contato com ninguém, ele sabe ler, e entregar uma Bíblia para ele, Ronilson, ele vai estudar a Bíblia por si só, dobrar os joelhos e orar. Pergunto para os irmãos, de Gênesis a Apocalipse, ele vai aprender a santificar o dia de sábado ou guardar o domingo? Sinceramente, irmão, eu estou sendo bem superficial para vocês entenderem o processo. O sábado ou domingo? Sem nenhum líder religioso dizendo assim: não, não é bem assim, é assim. Não, calma aí, não é assim, é assim. Por ele mesmo. Primeiro, o nome domingo nem na Bíblia tem. A referência são apenas 5, falando sobre o primeiro dia da semana. Domingo vem do latim, não vem nem das línguas originais da Bíblia. Compreende? Agora, o sábado não. O verbo para o sábado é sabate, é descanso. Deus utilizou logo em Gênesis, meu irmão. Lá não tinha. Opa. Repete de novo, parceiro, na live. Essa questão da observância do domingo, ela veio surgir exatamente quando surgiu os intérpretes da Bíblia. Antes não, todos que chegavam à Bíblia chegam à compreensão da observância do quarto mandamento. Vocês pegaram aí? Exatamente. Se você for sincero, estudioso da Bíblia, e deixar Deus operar verso a verso, você chega a uma conclusão. Eu enxergo a palavra sábado em Gênesis, eu enxergo em Levítico, eu enxergo em Êxodo, Deuteronômio, no Pentateuco tem sábado, no Novo Testamento tem sábado. A pergunta é, mas por que muitos grupos religiosos não observam sábado e sim o primeiro dia da semana? É aí que você precisa focar para entender. Aconteceu alguma coisa, irmão, isso é profético. Aconteceu algo que levou muitos grupos religiosos a aderirem ao primeiro dia da semana, e alguns continuarem a obedecer o que Jesus disse, o que a Bíblia diz desde Gênesis. A esses, a Bíblia chama de remanescentes. Aqueles que estão sobrevivendo, ainda guardando a doutrina dos profetas.
Certo. Isso. Existe. Não existe. Olha, não, o senhor pegou aí. Exatamente. Amém? Amém. Irmão Leudo, o senhor está dizendo, não, né? Não terá outros deuses. Deuses formados por mãos humanas, né? Ou Deus estabelecido pela nossa mente. As nossas prioridades podem se tornar um Deus. Mas, deixa eu só para concluir. Pronto, o irmão Leo tem essa experiência. Antigamente, na antiga crença dele, ele usava a fé, que é um dom de Deus, né? Né, Thaís? Um dom de Deus, entendeu, Lorena? Ele ia para Canidé pagar, mas ele era sincero. Um dia todos nós, talvez éramos assim, sincero, né? Na antiga crença, com todo o respeito aos amigos que estão acompanhando. Mas hoje o irmão Leo se submeteu. O que diz a Bíblia, né? Vamos ver, ó. Passa aí, Juninho, senão a gente não ganha tempo. Pode passar. Deus descansou no sábado, abençoou e santificou o sábado. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Guardaremos o sábado na nova terra. Irmãos, isso daqui é um resumo do estudo de hoje. São muitas evidências em cima do tema da observância do sábado. Deus abençoou, santificou e mais o quê? Deus abençoou, santificou e guardou, descansou. Irmão, você tem coragem de mexer naquilo que Deus santifica, irmão? Irmão, loucura do homem é mexer no que Deus santificou. Deus santificou o sábado, mas por causa de quem? Por causa do homem. Do homem. Se não tivesse o pecado, toda a posteridade, todos os mortais iriam semanalmente adorar o Criador. Agora, depois do pecado, o ser humano necessita fisiologicamente de um descanso. Isso aqui já é biologia, meu irmão. Quem é bom em biologia sabe. Se a grama do estádio, depois que se joga bastante, precisa de descanso, imagina essa máquina humana aqui se não precisa. Entende? Então, depois do pecado, aí sim que o homem precisou mais ainda do sábado, para descansar, para que as suas faculdades morais pudessem ser reorganizadas e refrigeradas. Isso é muito importante, irmão. Estamos vivendo a geração do estresse, de processos de ansiedade, depressivos. Por quê? Por causa da vida acelerada. Acelerada. Quando uma pessoa sincera descobre que Deus diz para mim e para você, pare, descanse. É uma verdade extraordinária, meu irmão. Por isso que a Bíblia chama no Velho Testamento que o sábado é deleitoso. Para aqueles que são salvos e entendem um princípio, o fardo não existe, é deleitoso. Vamos para frente, vamos ver na Bíblia agora. Porque o sábado é essencial hoje, dia especial de comunhão com Deus e crescimento espiritual, de ajudar o próximo, comunitário, sem fins lucrativos, dia de estar junto à família, dia de descanso anti-estresse, passa. Vai, Juninho. Dia em que pode ser empregado para ajudar os necessitados, dia especialmente dedicado à pregação do Evangelho, dia especial de adoração na igreja. Ah, você faz parte daquela igreja que não faz nada no sábado? Irmão, quantos já receberam essa mensagem aí? Meu irmão, sábado é o dia que eu mais faço. Sábado é o dia que você mais faz. Sim ou não, irmão? Pergunte pergunte os oficiais que tem departamento aqui. O sábado é o dia que mais trabalha. Mas é algo que você cansa fisicamente, mas chega em casa realizado, Ronilson. Realizado.
porque você está com a sua família, você está ajudando o próximo, você está falando que Deus é Criador. Vamos para a Bíblia agora? Fica esperto aí, Giovanni. Vamos lá, Juninho. Só clicar. Juninho, fica fixo aí, Juninho. Alguns cristãos guardam o sábado como dia de culto e repouso. Outros guardam o domingo. Há quem santifica a sexta-feira e outros dias da semana. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a autoridade máxima para responder a pergunta. Olha a pergunta, que um dia todos vão ter que responder. Que dia devemos observar como santo? É uma pergunta que precisa de uma resposta. E eu prefiro dizer assim: Senhor, me dá uma ajuda aí. Ó Senhor, o que é que a Bíblia diz para responder esta pergunta? Amém? É mais seguro, é o caminho seguro a fazer. Vamos lá, desafio. Aí vai, essa vai lá para a Adriele, último banco lá, Levi e Adriele, pronto. Agora, vamos lá, desbravador. O que diz o quarto mandamento? Êxodo 20, versículo 8 e 11. O que diz o quarto mandamento? Domingo passado foi sobre a lei de Deus. Agora, o que diz o quarto mandamento da lei de Deus, da lei moral de Deus? A lei moral de Deus, Adriele, é uma lei perpétua, é uma aliança perpétua, porque expressa o próprio caráter de Deus, não é, Vladimir? A lei moral expressa o caráter do Criador. Por isso ele fez questão de estabelecer a lei para suas criaturas, porque quando uma pessoa regenerada em Cristo, ela está em Cristo, ela obedece à lei e podemos ver a plenitude do caráter de Cristo na pessoa. Vai lá. Faça a pergunta novamente, Eduardo. Pergunta, Levi. O que diz o quarto mandamento da lei de Deus? Êxodo 20, versículo 8 até o 11. E aí, meu filho, você sabe, você é bom. Você é Bíblia pura. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Olha aí. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Certo. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Amém? Vamos conferir. Amanda aí, me ajuda aí, Amanda. O texto é esse daí, ó. Acabou de ler. Lembra-te do dia de sábado. Queridos, uma pergunta muito interessante é por que, quando Deus escreveu esse verso, esse texto nos mandamentos, ele começa com o verbo lembrar. Não é muito interessante isso? Porque a humanidade iria esquecer. Parece uma resposta superficial, não parece? Mas não é não, irmão. Sabe por quê? Porque Deus conhece o cérebro humano. Deus conhece a consciência humana. Deus conhece como a tecnologia tomar conta de uma geração após a outra. Deus sabia que os jovens iriam ser consumidos por celulares, por internets, que os jovens iriam esquecer, que adultos iriam ficar numa rotina louca atrás de trabalho e iriam esquecer de um mandamento. E repito, é um mandamento impopular, mas é um mandamento verdadeiro dentro da Escritura, meu irmão. É um princípio. Ei, a pergunta: por quanto tempo nós esquecemos isso? Ou na ignorância, ou sabendo e negligenciando. Quando eu descobri, eu tinha 15 anos de idade, ainda um adolescente. Mas eu fiquei muito indignado, porque quando eu ia no catecismo, eu não tive acesso ao que diz a Bíblia. E no catecismo, a pessoa que conduzia dizia os mandamentos, mas não tinha sábado. Quando eu li na Bíblia, eu disse: não é possível, eu acho que essa Bíblia é Bíblia de evangélico. Aí eu fui na minha cabeça e disse: Miguel, deve ter Bíblia de católico. E fui na Bíblia de católico e estava do mesmo jeito, sábado. Irmãos, é um tema impopular. Vamos deixar Deus operar. Olha aí, ó. Lembra do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Nós temos 6 dias para nos organizarmos, irmãos. Está caindo talvez em desuso por alguns nossos, talvez por mim, por você.
mas nós temos 6 dias para nos organizarmos, e na sexta-feira deixar tudo preparado, para entrarmos nas horas deleitosas do pôr do sol em diante, de forma satisfatória perante esse Deus, de forma deleitosa, não atropelada, não como se fosse um dia qualquer, meu irmão, mas dizer ao Criador: estou aqui nas mesmas horas que o pai da fé Abraão entrava, de que os profetas, os patriarcas, os apóstolos entravam, e você entrar naquela comunhão maravilhosa com Deus, meu irmão. Louvado seja Deus. Vamos lá para frente, tem muita coisa para ver. Pode passar, Juninho, vai. Ô, Juninho, abençoa, Juninho, vai. Um por um, Juninho, vai. É benção, Juninho, muito obrigado. Pode passar, tá aí as provas dos 9. Pergunta 2, vai aí por Molese, olha aí, Molese. 2, quem estabeleceu o sábado em Molese? Quando e por quê? Quem foi que estabeleceu o sábado, amigo da internet? Quem inventou essa conversa de sábado, essa história de sábado? Você vai para encontros sociais, vai para a internet, vai para trabalho e pergunta: você é daquela igreja que é observador do sábado? Ei, você é sabatista? Lá na prova do Enem você tem que indicar se é sabatista. Quem inventou tudo isso, meu irmão? Foi a igreja adventista? Foram os fundadores da igreja? Quem inventou isso? O Molese vai dizer. Molese, eu quero que você me diga, por favor, mas me responda com: assim diz o Senhor. É assim mesmo? Pronto, diga lá. Ô, glória. Vai lá, na Bíblia. Gênesis 2:1. Certo. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, Certo. descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém, meu irmão? Ô, glória, meu irmão. Queridos, vocês conseguem imaginar Deus terminando tudo? Vocês conseguem terminar? Ver, haja, aí depois Jesus faz o ser humano. Terminou tudo, meu irmão, e descansou. Ei, seja sincero comigo. Deus descansou porque cansou, irmão? Não cansou. Deus é espírito. Por que que Deus descansou? Para dar a noção para o ser humano de que ele precisa descansar em 2 sentidos: descansar em Cristo, na alma, no espírito, descansar, e descansar literalmente das atividades físicas seculares. Deus tinha provisão ao estabelecer a lei. Deus tinha provisão ao estabelecer o mandamento perpétuo. Meus irmãos, como é que você se sente tendo um Deus de detalhes cuidando de você desde o pai da nossa raça até hoje? Como é que você se sente? Eu me sinto feliz por ter um Deus presente, pessoal, que se importa comigo, meu irmão, que só quer o meu bem, mesmo no mundo caótico e morto para o maligno. Deus está dizendo: eu tenho um povo nessa terra. Deus está dizendo: eu tenho um povo nessa terra. Ô, irmão, vamos passar por 3, Juninho. Isso daí, ó, tá o texto bíblico, né? 3, Juninho. Olha, ó, Deus estabeleceu o sábado na criação. Lá não tinha judeu. Tinha judeu, irmão? Tinha não? Lá não tinha brasileiro, meu irmão. Ali era o gênero humano. O mandamento foi estabelecido ainda em Gênesis. Eduardo, mas eu pensava que era só para os judeus. Eu pensava que era só para os israelitas. Não. Deus introduziu o sábado na lei para os israelitas. Só que há um paralelo entre Israel físico e Israel espiritual. Deus deu a lei como perpétua para toda a posteridade do Israel espiritual, meu irmão. Esse Deus é maravilhoso. Pode passar. Isso. Agora, ó, eu vou precisar aí de ajuda, irmãos. Eu quero que vocês gravem esses textos bíblicos. Não dá para ler todos, mas você pode gravar aí, certo? Toma nota aí, ó. Printa, bate foto. Que dia Deus ordenou que fosse observado no tempo dos profetas? Eu vou começar no item A com o primeiro profeta. Se alguém abrir a Bíblia bem rápido, cada um abre em textos diferentes. Quando eu perguntar e já ler, aí já ajuda. Eu só preciso que o Giovanni passe o microfone rápido. Giovanni, acompanha aí, ó.
Alguém encontra aí a referência de Moisés? Vamos lá? Será que Moisés guardou o sábado? Será que Moisés tinha compreensão do tema do sábado? É uma pergunta interessante. Êxodo capítulo 16, versículo 23. Se cada um me ajudar, aí dá para ler todos. Vamos lá, Giovanni, microfone. Ali, ó, ali, Leudo, ó. Já um vai ler, Leudo. Já vai ler, Leudo, lá, ó. Já vai lá, tá com o microfone. Vai lá. Dezesseis, 23. 23. Êxodo 16, 23. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Amém? O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. Natan, você está lendo um texto que diz que a mente de Moisés está me ensinando aos filhos de Israel o quê? Olha, a sexta-feira já está se findando. Vai começar o quê? O sábado da lei moral. O sábado semanal vai iniciar. Que você tem que cozinhar, cozinha antes. E agora vai começar Deus. Não é que Deus não vai querer que você vá aquecer o seu alimento, irmãos. É o foco da sua atividade. Deus está dizendo: eu quero que, se você pode, então faça antes tudo, porque no dia do sábado você vai dedicar tudo para mim, para ser deleitoso na obra de adorar, na horizontal, né, na vertical e na horizontal para com o próximo. Então, Moisés, cerca de 1500 a.C., recebeu a orientação. Agora vamos para Isaías. Leudo, Isaías. Isaías 58, versículo 13. É um texto poderoso, Isaías 58. Isaías, versículo 13. Isso. Lê bem forte aí, Leudo. Se desviarem o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses. Opa, olha aí. No meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, Amém. nem falando palavra vã. Então, vou ver o 14, te deleitarás do Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a minha herança de Jacó, Amém. teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém, irmão. Amém? Irmãos, Louvado seja Deus. oh glória. Irmãos, o sábado, eu repito, é um dia especial para o povo de Deus. É um presente para mim, Giovanni, para você também. Para você, irmão, é um presente para todos nós. Agora, escute. Enquanto tem pessoas sinceras que não sabem sobre essa temática, estão desejosas de conhecer mais sobre essa temática, um coração sincero, Deus também fica triste com muitos que estão ingressos no seu povo, conhecem o mandamento e desprezam o mandamento, desobedecendo o mandamento. Irmãos, nós temos duas realidades, e Deus está chamando pessoas sinceras de todos os dois lados. Daqueles que ainda não conhecem, vão conhecer, e Deus está chamando pessoas que conhecem o mandamento a voltarem ao primeiro amor. Irmãos, essa retomada do primeiro amor é para nós todos. Deus está se utilizando desse estudo bíblico para nos fazer novamente lembrar o mandamento que talvez esteja esquecido. Amém. Pôr do sol, consideração do pôr do sol, entrada e saída como antigamente. Não é verdade, irmãos? Prezar pelos interesses de Deus nesse dia deleitoso, obras sociais, em família, pregação do evangelho e nada de atividade secular, de trabalho com fins lucrativos, irmãos. Trabalhos que vai nos gerar renda
Deus não quer que você faça isso, nem eu. Deus quer que você confie nele, irmãos. Deus quer que você creia, coloque o joelho no chão e diga: Senhor, se esse princípio é verdadeiro, me dá o grande livramento, me dá o escape. Irmão, Deus nunca vai desistir de você. Enquanto houver sinceridade, enquanto houver: Senhor, eu quero obedecer esse mandamento, Senhor, faz um milagre na minha vida. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu falei domingo passado, se fosse liberado, Miguel, o microfone aqui, para cada um dos adoradores viesse aqui dar o seu testemunho específico com relação a não trabalhar no dia de sábado, essa igreja ia às lágrimas. Por quê? Porque é um milagre maior do que o outro. Eu conversei com o Miguel ali atrás, uns minutos, sobre o testemunho lá atrás, quando ele trabalhava ativamente na polícia, sobre o sábado, irmãos. Testemunho excelente, maravilhoso, brilhante. Pessoas que foram livres de trabalhar no sábado, em pleno século 21, como é que pode uma coisa dessa? É porque Deus conhece essa igreja, esse povo, irmãos. Irmãos, milagres extraordinários, não é assim, Vladimir? Se cada um fosse testemunhar, nós não temos a cultura de testemunhar, somos às vezes receosos, tímidos, mas imagine uma igreja que está presente em mais de 215 países, meu irmão. Quantos testemunhos nós temos, que nós assistimos todo sábado aqui, no Provar e Ver, de pessoas que foram livres da boca do leão, livres de situações constrangedoras. Esse Deus, irmão, faça prova com esse Deus, irmão, faça teste com esse Deus, entre em uma aliança com esse Deus, você vai ver os milagres que Deus vai operar, irmãos. Louvado seja Deus. Então vamos agora, Isaías, né, Leandro, já foi? Vamos ler Jeremias agora, para a gente ganhar tempo. Jeremias 17. Quem pode ler aí? Moliés, por favor, lá, Giovanni. O Giovanni. Peraí, leva. deixa eu. Vai lá, leva lá. Jeremias 17. Esse Deus, irmãos, Ele está aqui, observando cada um de nós e nos ajudando. Pode ler. 17, depois 24, Isso. né? Isso. Versículo 24, né? Pode ler. Não me sejas motivo de terror, meu refúgio és tu no dia do mal. Né, Jeremias, né? 17, Jeremias, 17, versículo 24. O 24, agora o 24 está certo aqui, ó. Se deveras me ouvirdes, Certo, diz o Senhor, certo, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, certo, e santificardes o dia do sábado, certo. não fazendo nele obra alguma. Pronto? Não fazendo obra alguma, irmão. É. Tinha um limite de transportar objetos entre o povo de Israel. Mas eu repito novamente, irmão, o sábado não é um fardo. Obedecer o sábado é uma questão de decisão e de fé. Não espere o seu coração se comover. Não é assim. O meu justo viverá pela emoção. É assim que a Bíblia diz? O meu justo viverá pela fé. Todas as decisões de fé que o povo de Deus passou, do elenco de Hebreus 11, são pessoas que tomaram decisões, confiando, irmão, 100% no princípio bíblico. Deus não vai desapontar você, meu irmão. Eu nunca teria ousadia de falar isso no púlpito, se eu não tivesse experiência com Deus a esse respeito, desse tema. Deus não vai deixar faltar nada na tua casa, meu irmão, em nome de Jesus. Os jovens que estão aqui, que ainda irão ter uma atividade profissional, Sueli, Adriele, Ariane, Natan, vocês precisam se aprofundar nesse tema, porque chegará dia que a prova chegará sobre vocês, chegará dia que a prova da faculdade cairá no sábado, e a mãe e o pai não poderão responder por vocês. Vocês terão que saber o que creem, poderão pedir ajuda ao Espírito Santo, não é assim, Giovanni, né, Miguel? Para saber responder pela fé que vocês acreditam. Não é papai e mamãe. A Sueli já faz anos para ela. Você tem que saber o que você crê. Lê na Bíblia, está escrito assim diz o Senhor. E de geração a geração, todos nós vamos educando os nossos filhos, não assim diz o Senhor, meu irmão. Amém, meus irmãos? Então, muito bem, está aí. Recado está dado. Ezequiel. Irmão, esse texto é lindo, hein, irmão? Irmão, esse texto é.
Esse texto é profético. Ezequiel, vou pedir o Vladimir para ler, Vladimir. Esse texto é lindo. Ezequiel 20, versículo 12 e o versículo 20. Ezequiel, capítulo 20, o Vladimir vai ler, Vladimir. E por favor, comente aí também, Vladimir. Capítulo 20, versículo 12 e 20, pois não. Ezequiel 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Veja que ele está dizendo aqui, né, que nos deu para servir de sinal entre nós e ele. E 20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Ok? Meus irmãos, Deus conhece você. Deus conhece o que você crê, o que você não crê. Se você tem dúvidas nesse tema, não tem. Deus sabe tudo por dentro da gente, irmão. Deus está dizendo, vai ser um sinal, irmão. É um sinal e vai ser um sinal, irmão. Vai ser um sinal distintivo entre os remanescentes e aqueles que estarão apenas com a Bíblia em mãos. Porque na interpretação bem tradicional da igreja, os dois grupos em cima da face da terra é ímpios e justos. Você aprendeu isso nos estudos bíblicos bem tradicionais. Só que esses ímpios, eles não serão ímpios por não acreditar em Deus. Não é isso. Eles serão ímpios porque não estão dentro da vontade de Deus. À medida que o tempo passa, eles se tornarão pessoas religiosas, pessoas com Bíblia na mão, mas com doutrinas equivocadas, acreditando em si nos líderes religiosos. E Deus levantará, Natan, um povo dentre a face da terra, pessoas que não tiveram medo de amar a Deus, ter fé em Jesus e guardar os seus mandamentos. Amém? Guarde esse texto aí. Esdras e Neemias. Neemias 13, versículo 15 e 19. Vamos ler? Neemias 13, versículo 15 e 19. O 15 diz assim: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, Certo. e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei com eles por venderem mantimentos nesse dia. Pronto. Verso 19. Pois não. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, nesse texto eu posso ver que os dias eram contados. Exato. Do pôr do sol a pôr do sol. Exatamente. Não é? Ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, irmãos, vocês sabem que o calendário que nós temos aqui no Ocidente não é o calendário que os nossos pais lá no passado se utilizavam. Eles se baseavam no pôr do sol. De um pôr do sol a outro pôr do sol se passava-se um dia. Então eles estavam dizendo: opa, já vai pôr do sol, não pode levar mais essas cargas não. O povo sabia do princípio, mas era rebelde. Nós podemos, irmãos, cair nesse mesmo erro de ter acesso a toda essa verdade, mas mesmo assim ousar desobedecer. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Pode passar, Juninho. Vamos lá, Juninho. Vamos chegar lá. Olha aí. Todos esses personagens bíblicos tiveram contato com o sábado, né? A temática do sábado. Pode passar. Pergunta 4, Thaís. Ô, Thaís, agora é fácil, Thaís. A professora Escola Sabatina aí já foi, ó, experiente, ó. Que dia foi observado por Jesus? Será que Jesus guardou o primeiro dia da semana? Agora eu fiquei com dúvida, viu? Olha, se o Salvador tiver guardado o primeiro dia da semana, eu vou confiar nele. Eu vou deixar essa história de sábado de lado. Vamos ver. Que dia foi observado por Jesus? Lucas 4, 16 e o 31. Foi o sábado? Foi o domingo? Foi a sexta-feira? Olha, a Arminha, estou com dúvida ali já. Amanda, tá?
Tá sem saber a resposta, né, Amanda? Mas a Amanda já aprendeu o princípio, Amanda. Eu só vou acreditar no assim diz o Senhor. Então todos nós estamos treinados aqui. É o que a Bíblia diz e não o que o líder religioso diz. O que a Bíblia diz, vamos lá. Lucas 4, 16 e 31. O que a Bíblia diz, Thaís? Lá o microfone lá, ó. Tem Lucas aí? Tem, né? Oh, amém. E aí, Thaís? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Certo. E levantou-se para ler. Levantou-se para ler, né? Aí mais o quê? Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no... Então alguns dizem assim, não, mas Jesus era costume de Jesus, porque Jesus era judeu. Irmão, a Bíblia não há contradição na Bíblia. Por isso que eu tenho que ter contato com todos os versos dentro do tema. Porque se eu compreendo que em Gênesis Deus deu a lei, ou não, deu o mandamento, depois incluiu em Êxodo, você acha que Jesus estaria aqui cumprindo só por ser judeu, irmão? Sendo que Ele mesmo, o Deus Todo-Poderoso, foi quem estabeleceu lá no princípio o sábado? Lógico que não, né, irmãos? O fato de ser judeu é uma questão secundária, porque estava profetizado que ele teria que nascer da virgem e dentro dessa nacionalidade. É uma questão secundária, mas o foco do tema sábado, no verso é: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. É como se Jesus fosse assim: eu estou no dia que eu estabeleci para a humanidade, eu sou Senhor desse dia, e anunciava as grandezas de Deus. Que maravilha, meus irmãos, que a Bíblia responde tudo. Juninho, qual foi, Juninho, o dia? Olha aí, ó, verdadeiro sábado. Domingo? Não, nem esse nome tem na Bíblia, só tem a expressão primeiro dia da semana. E sexta-feira? Foi não? Também não, né? Pode passar, Juninho. Adianta. Vai. 5. Quem vai? Miguel agora. Miguel. Pergunta fácil, Miguel. Que dia guardavam os seguidores de Jesus? Jesus passava por todas as cidades, províncias, becos e vielas, fazia multidão de seguidores. E os seguidores observavam qual dia? Vamos ver? Lucas, né? 23. Vai lá. 56, né? Isso. Então se retiraram para preparar aroma e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Pronto. Então, Jesus já estava o quê? Morto. Se o mandamento não estivesse fincado neles, eles não teriam respeitado o mandamento. Então, irmãos, eles aprendiam porque escutavam e aprendiam pela observação. E seguir o costume, era costume deles obedecer, irmão, o princípio moral. Amém? De um pôr do sol a outro pôr do sol. E tirando-se do madeiro, envolveu num lençol de linho e depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, que era o quê? A sexta-feira. Tinha que se preparar para entrar nas horas sabáticas e começava o sábado. Isso no Novo Testamento, irmão. Se tudo tivesse acabado, fincado em Cristo, na morte de Cristo, Jesus já teria deixado os discípulos sobre aviso: ei, o sábado vai se findar quando eu morrer, não precisa aguardar. Esse texto não faria sentido, não era, Vladimir? Não faria nenhum sentido. Eles observaram segundo o costume. Pode passar. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguindo, viram o túmulo, e como o corpo fora ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o... Ou seja, Leudo, era o que? Familiar deles obedecer o princípio sabático. Era familiar. Amém? Pode passar. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado da sinagoga, assentaram-se, pois, os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados.
A temática, irmão, está de Gênesis Apocalipse. Só entra domingo na história se você ouvir líderes religiosos, porque se você, sinceramente, estudar de uma ponta a outra, verso a verso, não há espaço para observar outro dia. Isso nós estamos falando do princípio bíblico para cristãos, né? Tá. Pode passar. Quando o condenaram, cumpriram as profecias e saíram eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falasse estas mesmas palavras. No sábado seguinte, afluiu toda a cidade para ouvir a palavra de quem? Isso está no Velho Testamento ou no Novo Testamento? No Novo Testamento. Irmão. Igreja do primeiro século, irmão, pegando fogo. O evangelho pegando fogo. Está aí. Ô glória, passa aí. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das escrituras, quer dizer, discorreu, né? Ou deu o verdadeiro tom, lembrando o seguinte, escute, Paulo era Saulo. Quando ele era Saulo, ele conhecia sobre o sábado, sim ou não? Sim, ele conhecia, só que ele era o legalista. Vocês entendem? Ele não tinha a interpretação correta. Quando ele encontrou Jesus, Jesus foi Senhor da vida dele, o entendimento sobre o princípio, ele foi para um patamar superior. Ele não deixou de observar o sábado e não deixou de pregar a temática. Por quê? Porque é algo perpétuo, de geração em geração. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com ele acerca das escrituras, mostrando Jesus na Torá, nos 5 primeiros livros. Vocês não viram a profecia messiânica? Eu vou mostrar para vocês. Cada sábado ele estava celebrando a verdade da Bíblia. Pode passar. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto a judeus como gregos. Pode passar. Que dia guardavam os seguidores de Jesus, irmão? Sábado, domingo ou sexta-feira? Qual? Ariane, tá difícil? Ou sábado não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr, irmãos. Irmãos, sem forçar a barra, né? Eu não estou forçando a barra. Você está lendo e é nítido, né? Pode falar. Toda a história. Amém. Deus é generoso, né, irmão? 6. Pode passar. Isso. 6. Que dia os salvos guardarão na nova terra? Será, irmão? Isso foi falado ontem, hein? Irmão, será mesmo? Você tem certeza mesmo? Bora lá. Vamos ler? O Juninho ajudando aí, o Juninho bem. Porque, olha aqui, irmão, olha aqui para o texto. Porque, como os novos céus e a nova terra, olha, nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, amém? Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova, irmão, a festa da lua nova era uma festa do Velho Testamento, era uma festa mensal, certo? Alguns interpretam, inclusive, a interpretação nessa linha, para nós adventistas, presume-se que na nova terra, a posteridade, ou seja, os salvos, também teriam um encontro mensal com o Criador. Nesse texto aqui, por isso ele menciona a lua nova, porque é uma festa mensal. Existe a compreensão entre adventistas, oficialmente, entre nós, de que indica um encontro com o Criador também de forma mensal, porque a festa é mensal, certo? Essa é a questão da interpretação. E agora, de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, aí nós estamos falando de quê? Do sábado semanal, de que toda essa posteridade se encontraria com o Criador na nova terra, de um sábado a outro, de forma semanal,
porque o sábado moral é um sábado semanal. Amém? Guardem isso daí, irmão. Podem pesquisar, irmão. Está no Tratado de Teologia. Pode pesquisar. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que é de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Ô Filipe, quer dizer, Filipe, que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse sobre o sábado, quer dizer que os salvos na nova terra se encontrarão semanalmente com o Criador, e eles compreenderão que naquele episódio, naquele momento, é um sabate, é um sábado, sim. Oh glória, meu irmão, não mais para se revigorar do cansaço físico, não mais, mas para testificar para todo o universo, escute, para todo o universo, o memorial da criação. Gravaram, hein? Vou repetir. Na nova terra, os salvos se reunirão, não mais para refrigerarem o aspecto físico, mas para testificar para todo o universo o memorial da criação. Glória a Deus. Está entregue. Pode passar. 6. Certo. Ok. Passa, Juninho. Podemos ignorar esse mandamento? Eduardo, você mostrou aí, mas eu resolvi não obedecer. Posso? Pode. Devo? Não. Se quer morar no céu, quer obedecer a Jesus, quer amar Jesus, quer ser fiel a Jesus, primeiro ama Jesus e é salvo nele. Por obediência, por amor, você obedece o mandamento. Irmão, todos os salvos que terão oportunidade de estudar a Bíblia a fundo, terão acesso à luz sobre o sábado. Logicamente que terão pessoas salvas que não terão um tema. Por quê? Porque depende da circunstância onde a luz vai chegar até você, a quantidade de informação de luz que você vai ter. Agora, se eu passo uma vida toda tendo acesso à luz de todos os temas, inclusive do sábado, e ignoro isso, Deus vai pedir conta de toda a iluminação que eu recebo. Todas as informações bíblicas que Deus já me deu, irmão, como pregador, eu, Eduardo, tenho consciência de que no juízo Ele me cobrará. Eu tenho. E eu acredito que todo líder dessa igreja tem isso. Irmãos, todos os temas, inclusive o sábado. Vamos para frente. Podemos ignorar esse mandamento? Você pode, né? Você é livre. Nós somos livres para ignorar. Mas não devemos, irmãos. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, né? Aí continua o texto. Esse texto está falando do decálogo, está no Novo Testamento, e quem está falando é Tiago. São muitas evidências, não é? Pode passar. Está finalizando. 8. Podemos... Aí já foi, né? Podemos ignorar esse mandamento? Sim ou não, Juninho? Olha, Juninho faz suspense, mano. Quase que, né, Juninho? Oh, vai, Juninho, pode passar. Recapitulando, irmão, já terminou. Agora só revisando. Vai, Juninho. O sábado foi instituído na criação do mundo. Ele foi observado por Adão e nos tempos dos seguintes profetas, de Moisés, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Esdras, de Neemias. Jesus observava o sábado, seus seguidores continuaram observando o sábado após a sua morte. Demonstramos amar a Jesus seguindo os seus mandamentos, irmãos. Primeiro ama Jesus, é salvo em Jesus, depois obedece. Se for inverter, vira legalista. Cuidado, nós todos temos que ter esse cuidado. Transgredir um mandamento significa violar toda a lei. Pode passar, Juninho. Então, o compromisso agora é esse. Nós temos que nos comprometer. E quem já é adventista vai apenas se comprometer para se refrigerar. Mas é com Deus, não é comigo. Creio que o sábado teve sua origem em um mundo sem pecado. Vai, Juninho. Opa, volta, Juninho. Foi mal, Juninho. Creio que o sábado teve sua origem em um mundo sem pecado. Desejo observar o sábado como Jesus fazia.
preciso da ajuda de Deus para cumprir esse mandamento. Irmão, eu vou dizer, você não consegue obedecer sozinho, nem eu. Irmão, não tente obedecer a lei de Deus e o sábado sozinho. Você vai se frustrar. Você vai se decepcionar com você, com o mandamento, com a igreja, com os líderes, com tudo. Não tente obedecer na força para agradar alguém. Me agradar pastor, agradar a igreja. Não! Se você não tiver uma experiência com Deus a respeito desse tema, com joelho e lágrimas em casa, o mandamento se tornará fardo. Mas se lá no seu quarto você dobrar o joelho e perguntar para Jesus: Jesus, hoje eu aprendi na igreja o princípio do sábado, te pertence ou não? É vigente ou não? E se surpreenda, o Espírito Santo vai aquecer seu coração, meu irmão. O Espírito Santo dará força para você tomar decisões, e Ele fará a obra. Assim, a decisão é firme, a decisão não se abala. Para agradar, a decisão se abala. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Espírito do Senhor trabalhe em nós, por nós, que estejamos firmes e de pé no dia da volta de Jesus. Queira você me encontrar com a minha família naquele dia, naquele grande sábado, Giovanni. Queira você encontrar o colega que está do lado, eu quero encontrar você também e os amigos da internet naquele dia. Vamos pregar verdades impopulares. Não é uma tarefa fácil, Senhor. Crer em princípios estabelecidos desde Gênesis não é uma tarefa fácil. Um dia odiarão esse povo. Um dia, Senhor, na profecia bíblica, desejarão eliminar esse povo da face da terra, por apenas crer no mandamento bíblico, amar a Jesus de todo o coração, amar a ponto de obedecer os seus mandamentos. Esse povo será odiado de todas as nações, porque primeiro odiaram o Senhor e perseguiram o Senhor. Mas o Senhor prometeu para essa igreja que ela deixaria de ser uma igreja militante e passaria a se tornar uma igreja triunfante. Ó Senhor, perdoa-nos quando quebramos a tua lei, quando prevaricamos nas horas sabáticas, quando nem ao menos sentimos que quebramos o teu mandamento, tendo boa compreensão, boa distinção, mas ainda assim somos rebeldes. O Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, revitalizando o princípio bíblico, dizendo para cada homem e mulher nessa igreja, cada amigo visitante, que o Criador está a voltar a este planeta, colocando 2 selos sobre o povo de Deus: o selo do Espírito Santo, para nos tornarmos servos de Cristo, mas o selo apocalíptico, ele não permitirá que anjos danifiquem nada na terra, até selar na fronte os fiéis, os servos, com o selo que identifica a jurisdição desse Deus na nossa vida. Ele é o Criador, Ele é proprietário de nossa vida, Ele é Senhor do sábado, Ele é Jesus, é o Deus dessa igreja. Deus abençoe você que está no vale da decisão, que está dizendo: Deus, me dá força para decidir. Que o Espírito de Jesus hoje faça uma divisão de águas e que o Senhor opere milagres, porque o Senhor opera em mais de 215 países onde tem a presença de adventistas. O Senhor é especialista em milagres nessa área. Venhamos para nossa casa agora, Senhor, reflexivos. Deus abençoe os amigos da internet. A mensagem foi, e que o Senhor alcance corações sinceros, em
nome de Jesus. Amém e amém.